E aí, já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Obrigada, já chego a agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Hoje nós estamos aqui na live da Sou Mais Carioca, o professor Luiz Antônio Simas, que vai conversar um pouco com a gente sobre o boteco, né? A história e a importância para a cultura carioca. A gente está ali, né? Muito. Todo mundo tem um boteco perto de casa, todo mundo conhece alguém, ou está, ou já participou de algum. Tem uma história de boteco para contar. Então, nada mais justo, né? A gente é empresa de turismo e tem um boteco, então nada mais justo do que a gente ter um dia também para falar aqui na Sou Mais Carioca. E a gente vai falar com quem sabe das coisas, não é mesmo? A gente vai falar com quem entende de boteco. Então, eu vou deixar aqui agora o espaço aberto, né? Já agradecendo a presença de todos vocês que estão assistindo também, né? Boa tarde a todos. Cheguei toda trabalhada porque o link já estava doido para cair. Já cheguei assim, tudo fora de ordem, tudo espontâneo. Então, deixar agora a palavra com o Luiz Simas, que vai, né, se apresentar, para quem porventura não conhece o trabalho dele, vai falar um pouco dele, e aí a gente vai bater esse papo aqui no Boteco. Se você tem perguntas, quer falar alguma coisa, contar uma história, falar qualquer coisa relacionada, pode já deixar aqui nos comentários também, tá bom? Então é com você, Simas. Obrigado, boa tarde. Espero que todo mundo esteja escutando direitinho, porque a gente nessa loucura virtual, né? Então tem dia que o link está maravilhoso, tem dia que cai, é uma maluquice, mas vamos que vamos. Eu agradeço o convite de vocês, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a cultura de botequim no Rio de Janeiro. Eu sou Luiz Antônio Simas, a minha formação é em História, e eu trabalho com história, ao mesmo tempo trabalho também com escrevendo, né, num diálogo aí que eu proponho entre a história, a literatura, a crônica carioca, que é um estilo que eu gosto muito. Já são 19 livros, né? E vários desses meus livros eles transitam pelo ambiente do botequim, porque no fim das contas eu trabalho basicamente com cultura de rua no Rio de Janeiro. E por cultura de rua do Rio de Janeiro, eu entendo os elementos que permitem que as sociabilidades sejam permanentemente construídas a partir do encontro da rua, né? Então, eu vejo a rua na cidade como um ponto de encontro, eu vejo a rua na cidade como um ponto de construção de rede de proteção social, eu vejo a rua na cidade como um ponto de construção de sociabilidade, de pertencimento, de invenção identitária. Então, a rua tem essa função. E dentro das culturas de rua, do Rio de Janeiro, sobretudo, a importância do botequim, quando fala importância civilizatória mesmo, né? A importância do bar, ela é inquestionável. O botequim, eu disse isso num texto de 2012, que foi publicado num livro meu chamado Pedrinhas Miudinhas. O botequim é uma espécie de ágora carioca, né? Se a gente pensar o que era ágora na Grécia Antiga, a ágora era um espaço público onde você discutia as coisas ligadas à cidade. Então, na ágora você exercia cidadania, na ágora você opinava, né? E no fim das contas, o botequim é isso. O botequim, em certa medida, é a ágora do Rio de Janeiro. É o lugar de encontro, é o lugar de construção de identidade, é o lugar de construção de sociabilidade. O botequim exerce essa função. E se a gente pega a etimologia do botequim, né, da onde vem a palavra, a etimologia de botequim vem do grego, apoteque, né? E é curioso porque apotec acabou gerando biblioteca, acabou gerando botica, acabou gerando botequim. Então você veja que coisa curiosa, porque no fim das contas o botequim é isso mesmo, né? Ele é uma botica, enfim, porque você vai observar que o botequim tem um pouco de farmácia, né? Tem até um samba do meu parceiro querido Ney Lopes, que o João Nogueira gravou, que diz isso, né? Gripe, cura com limão, jurubebe é prazia, do jeito que a coisa vai, o boteco do Arlindo vira drogaria. Então, o botequim é, de certa maneira, uma botica, né? O botequim
É uma biblioteca, porque é um lugar em que os saberes circulam ali, né? As informações circulam. Então, tem um quê de biblioteca no Botequim. E ele é a birosca, né? É aquele lugar que serve uma comida em geral caseira, uma comida em geral barata, né? É um lugar muito frequentado por trabalhador, enfim. Então, o Botequim tem essa peculiaridade. É algo que, de certa forma, nós herdamos da cultura portuguesa, né? Das tascas, das bodegas de Portugal, enfim, mas que no Rio de Janeiro passou por um impacto civilizatório vigoroso em virtude da presença, né, de africanas e africanos na cidade. Então, na verdade, o botequim do Rio de Janeiro, quando eu estudo botequim, vou lá para o século XIX para falar do surgimento dos botequins. O botequim, de certa maneira, ele é um espaço de uma cidade profundamente afro-lusitana, né? Que você tem esse caiu um pouquinho, voltou agora aqui para mim. A tradição lusitana das bodegas e os saberes africanos que circularam para, no fim das contas, construir a cidade. E é por isso que eu acho que o botequim é relevante. Eu não sou um grande conhecedor de botequim, até porque eu acho o seguinte: eu sigo uma certa filosofia dos mais velhos, que diziam que o sujeito, na vida dele, de fato, ele conhece pouquíssimos botequins, né? Porque para você conhecer o botequim exige uma frequência quase cotidiana, né? Para você entender o que é aquele botequim. Então, se você vai uma, duas, três, 10 vezes no mesmo botequim, eu acho que você ainda não consegue entender a alma desse botequim, né? Porque o botequim tem alma, isso daí é um negócio interessante, a peculiaridade dele. Então, na verdade, eu devo conhecer uns 2 botequins. Frequento muitos, fui a muito botequim no Rio de Janeiro, gosto muito da cultura de birosca, da cultura de botequim, né? Da conversa de botequim, lembrar do samba do Noel e do Vadico, né? Conversa de Botequim, que é um clássico da música do Rio de Janeiro, da música do Brasil, mas eu gosto de pensar na ideia de que o Botequim ele cobra de você uma imersão quase cotidiana. Que aí você repara quem são as pessoas que chegam ali, você vai ver que tem uma certa regra no botequim, é aquele camarada que chega sempre à mesma hora e toma um traçado no balcão, né? É aquela senhora que chega e pergunta alguma coisa e vai para casa, o outro que chegou depois. Então, o botequim tem muito disso. É isso. O botequim eu gosto de pensar o botequim pela construção da sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro, essa urbanidade que o botequim traz. Acho que por aí a gente pode começar o papo. Ele cobra uma certa fidelidade, né? De você ser realmente um frequentador. Eu tenho a minha experiência com o botequim é que eu moro em frente a um, né? Então, assim, eu meio que tô lá, mas não tô. Eu nem preciso sair, porque o som vem até aqui. Enfim, eu sei quem são as pessoas que frequentam. E tem muito isso que você falou, da música. Tipo assim, tem uma música que quem tá, como é que não é. É muito interessante. E começou a falar sobre a questão, né, do seu estudo, né, eu acho legal a gente comentar, né, que para muitas pessoas que não são da área de história, às vezes podem olhar e falar, ué, mas a rua, o botequim, né, então a gente sempre tem que pontuar isso, né, porque às vezes as pessoas que não são da área acham que história você estuda só fatos históricos ou vultos históricos, nomes, datas, essas coisas, quando na verdade toda a produção humana, né, é passível do histórico. Né? Então, só para o pessoal ficar situado aqui na questão. Outra coisa que eu queria falar era a nomenclatura, né? Que a gente tem essa questão do nome. Qual é o aspas certo, né? Se é bar, é botequim, é boteca, é birosca, é barraca, qual é o nome mais apropriado, assim, ou, não sei, gafe, você chegar em algum lugar e falar algum nome que vão te olhar assim e falar, ih, menina, tá... não é isso. Não sei, porque de certa forma o botequim, né, é a pequena botica, né? Então, no fim das contas, é isso. Tem essa característica interessante.
O botequim já é um diminutivo, então boteco acaba sendo também uma espécie de diminutivo do diminutivo. Eu gosto muito de falar de botequim e de boteco, né? Eu acho interessante esse tipo de nomenclatura. Agora, o botequim, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que o botequim também é um certo estado de espírito. Então, você pode ter lugares que se apresentam como botequins, mas que não tem esse espírito do botequim, né? E, ao mesmo tempo, você pode ter um bar, você pode ter uma coisa um pouco maior, né? E que tem um certo espírito do botequim. O que eu acho que é diferente é o botequim do restaurante, né? O botequim pode servir uma comida, evidentemente, mas a pegada do botequim é outra, né? A pegada do botequim é uma comida ligeira, a pegada do botequim é um petisco. Existem grandes botequins. O que é que um grande botequim tem que ter para mim, por exemplo? Um grande botequim tem que ter uma bebida gelada, tem que ter um repertório de bebidas quentes para quem gosta de bebida quente, né? E tem que ter tira-gosto. Isso é o botequim, né? Nós criamos a tradição no Rio de Janeiro de alguns lugares que, de certa maneira, eles são uma mistura entre o botequim e o restaurante, né? Então fica naquele meio do caminho. Agora, eu gosto da expressão botequim, eu gosto da expressão botequim, e eu nem uso pé sujo, porque eu acho que o pé limpo, por princípio, já não é exatamente um botequim, né? Então, o botequim é isso, o botequim, e tem algumas características inscritas na história da cidade. Né? Quando você falou, por exemplo, que para a história assim, é um estudo importante, sim. Eu trabalho com a história do Rio de Janeiro. Eu trabalho com a cultura de rua do Rio de Janeiro. Trabalho com a perspectiva da construção de sociabilidades na cidade a partir dessas culturas, que envolvem o carnaval, a roda de samba, o terreiro, e envolve o botequim. Né? Então é interessante falar sobre isso. Agora, você tem lá, por exemplo, no início do século XX e tal, uma definição clássica do que seria o botequim. O botequim clássico era um lugar com um balcão, né, que servia bebida, frequentado sobretudo pela classe trabalhadora, servia tiragosto ou refeições ligeiras, né? Basicamente o botequim era isso, e, e sem maiores arroubos arquitetônicos. Isso, no fim das contas, é que é um botequim. Né? Eu moro também embaixo de um botequim, do lado do botequim, na verdade, tem um botequim embaixo aqui do meu apartamento, e é um clássico botequim do Rio de Janeiro, é um lugar muito apertado, né? E esses lugares apertados consagrou-se na cidade a expressão bunda de fora, né? Que é a maneira como o carioca chama o botequim muito pequeno, né? Em outros lugares também, porque é tão pequeno que você encosta no balcão e a bunda fica de fora do botequim, está do lado de fora, né? Mas, e que tem isso, tem um queijinho de qualidade, um salame, serve uma cerveja gelada, né? Agora, essa questão da nomenclatura, eu acho que o botequim só não pode ser confundido com restaurante, são coisas diferentes. Né? Então, eu gosto da definição clássica do botequim: a refeição ligeira, a bebida, lugar frequentado sobretudo pela classe trabalhadora, né? E que, no fim das contas, ele consegue construir sociabilidades na cidade. Esse é o grande botequim. E aí tivemos vários na história do Rio de Janeiro, botequins clássicos, né? Uns continuam, outros desapareceram, enfim, a dinâmica da cidade é essa, e a gente está aí. Mas a cultura de botequim é sobretudo isso que eu falei. É uma maneira que a cidade encontra, sobretudo a classe trabalhadora. Tem um livro que eu, inclusive, indico para quem quer começar a tentar entender essa dinâmica do botequim na cidade. É de um historiador muito importante, Sidney Chalub, carioca radicado em Campinas, mas é a dissertação de mestrado dele que saiu um livro chamado Trabalho, Lar e Botequim. Né? Como é que esses espaços foram construídos pela classe trabalhadora no Rio de Janeiro. Acho que a banda vai por aí. Mas para mim é botequim ou boteco. Eu gosto de botequim, acho uma palavra, inclusive, bonita. Né? Restaurante é um outro papo, lanchonete é um outro papo, o negócio é meio diferente. Porque tem muita lanchonete aí que dá o migué de querer dizer que é botequim. Aquilo é lanchonete, mas enfim, cada um faça o que bem entender. Ai, agora você falou um nome que já me atenção, né? Que é o cospe grosso, o pé sujo, né? E Sim. a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem na cidade
essa coisa de fazer parte da cultura do carioca, se reunir com os amigos, comemorar aniversário, sair depois do trabalho no botequim. Às vezes eu noto que há também certa estigmatização desses locais, né? E uma repulsa, assim, de alguma forma. Como você vê isso, né? Até assim, algumas pessoas às vezes olham alguns tipos de estabelecimento como tipo, esse é aceitável, esse aqui já é, e olha torto. Isso tem algum de raiz, ou é só uma questão de gosto estético, ou tem alguma raiz para esse tipo de rejeição? Não, eu acho que tem um negócio que está mais enraizado, sim. Até porque quando você vai estudar a história do botequim no Rio de Janeiro, só retomando uma coisa que eu citei rapidamente, agora eu posso dar uma pequena aprofundada, você vai ver que o botequim realmente era o lugar da classe trabalhadora. O botequim era um lugar eminentemente masculino lá atrás, e é interessante como a dinâmica da história vai mudando, né? E hoje o botequim, definitivamente, ele é um lugar frequentado por mulher, o botequim é um lugar frequentado por homens, né? Hoje, ainda bem, você vê mesas só com mulheres no botequim, ao mesmo tempo você tem aquele sujeito que está lá encostado num balcão e tal. Mas, de certa forma, o que eu acho que acontece? De certa maneira, o Rio de Janeiro tentou construir uma certa ideia de uma cidade muito cordial, muito aprazível, né? Com o carioca com aquela fama de ser o cara tranquilo, gente boa, mas em larga medida isso é um mito, né? O carioca pode ser cordial, o carioca pode ser aprazível e pode não ser nada disso. Ao mesmo tempo, é uma cidade que rola muito preconceito, inclusive preconceito espacial, né? Essa é uma cidade que sofre, por exemplo, um impacto brutal com a proclamação da República, quando uma série de reformas urbanas promovidas pela República tentam construir uma certa ideia de cidade no Rio de Janeiro, que era a cidade de modelo parisiense, né? O paradigma de Paris, a Belle Époque tropical, né? Os cafés, o passeio no fim de tarde na Avenida Central, atual Rio Branco, tem muito disso. E existe um certo carioca que realmente ele opera numa lógica de muito preconceito em relação a esses ambientes que são frequentados pela classe trabalhadora e que são frequentados pelos subalternizados, né? Então, acho que há sim, eu acho que há uma certa dimensão que está enraizada na história da cidade e que denota um certo preconceito contra o botequim. E eu vou te dizer mais, uma coisa que talvez seja até surpreendente, mas vou lançar aqui para que vocês possam, de repente, pensar essa questão toda. Às vezes, uma simpatia folclorizante também é um sinal de preconceito. O preconceito não se manifesta só em você chegar e repudiar aquele lugar. Puta, aquilo ali é isso, é de uma gente feia, lugar fede, banheiro é uma porcaria, aquilo é baixo nível. Às vezes, uma simpatia folclorizante também é preconceituosa, né? Porque de vez em quando você vê gente que chega num botequim como se estivesse numa missão, né, civilizatória, indo caçar leões, por exemplo, na savana, né? O cara já chega ali com uma expectativa de que ele está vivendo uma experiência antropológica. Então você vai ver que aquilo não é uma vivência, aquele é um simulacro, né? E isso também, de certa maneira, é preconceituoso. Essa visão, digamos, folclorizante, pitoresca do botequim, ela dialoga também muito com o preconceito, né? Mas o que a gente tem que entender é isso: quais são as histórias que estão ali em torno do balcão, né? Quais são as memórias que foram construídas ao longo da vida de um botequim, porque não é só o cotovelo, já diziam os grandes bebedores de traçado, não é só o cotovelo que tem que ganhar calo de tanto que fica encostado no balcão. O botequim ganha calo também, né?
Então, o botequim tem que ganhar calo, o botequim tem que ganhar experiência. A questão do botequim não é você abrir um botequim e achar que em 2 semanas o teu botequim já é uma referência, né? O botequim ele tem que ter um acúmulo ali de histórias que eu acho que dão a ele, né, uma dimensão bacana. Então, você tem botequins no Rio de Janeiro de 70 anos, de 80 anos, alguns que preservam, né, é, esse peso da história de uma forma interessante. Enfim, alguns botequins que eu acho que encontraram uma solução ótima para continuar aí atuais, que é você, obviamente, se adaptar aos novos tempos, mas sem perder a referência da tradição, né? Porque esse diálogo entre o tradicional e o contemporâneo é muito importante, e acho que é importante isso. Mas o certo preconceito que existe contra o botequim é um certo preconceito mesmo que uma determinada elite do Rio de Janeiro tem em relação a tudo, não é, né? Esse paradigma de uma cidade que, num certo momento, se pretendeu francesa, se pretendeu europeia, hoje, em alguma medida, se pretende norte-americana para muita gente. O Botequim é a antítese disso, né? Já que o Botequim é um templo da afro-lusitanidade carioca. Então, é essa questão que se coloca aí. Vai totalmente contra essa, né, de modernidade, de civilidade. Ah, E sim, muito importante isso que você falou, né? Dessa simpatia, né? Quase que ando como tô no safari, tô aqui vendo os bichinhos no zoológico. Ai, que legal, não sei o quê. E é realmente, assim, a gente já fez algumas lives sobre samba, e a gente já falou um pouco sobre isso também. Dentro do samba a gente vê muito isso também, né? Essa coisa assim de uma república, mas também tem esse olhar atrativo, mas é um olhar atrativo meio que dentro. E às vezes não é nem intencional exatamente, mas é, mas é, mas Só é, absorveu, né? né, o É, modo como é. a sociedade absorveu. E como você vê o processo de gourmetização que tem rolado ultimamente sobre a questão do boteco, do botequim, né? Se isso é bom para os estabelecimentos ou é ruim para a importância histórica, ou é acontecendo e as coisas mudam? Como é que isso se apresenta? Bom, eu acho que a gente tem. É uma questão complexa, ela não é uma questão simples, por quê? Porque o botequim sempre foi um negócio, né? Então, desde a origem, o botequim é um negócio para quem é o dono do botequim, para a família que é a dona do botequim. O botequim não é uma entidade filantrópica, nunca foi no Rio de Janeiro. É, então, o que significa isso? O botequim está inserido numa certa economia das ruas da cidade. Isso é evidente. Né? Então, eu não sou eu também que vou cobrar de um dono de botequim. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem muito botequim na Rua do Matoso, né? Aqui na Praça da Bandeira. Eu moro pertinho da Rua do Matoso, tem muito botequim. Não sou eu que vou chegar, por exemplo, para uma birosca da Rua do Matoso e virar para um trabalhador que toca aquele botequim da maneira dele e começar a dizer que eu acho que o botequim tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, isso daí eu acho que não é assim que a banda toca. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma diferença entre o que eu chamo de vivência e o que eu chamo de simulacro, né? Porque a vivência é uma coisa, o simulacro é outra. Então, esses botequins gourmetizados, que a rigor nem deveriam ser chamados de botequim, porque é um paradoxo, é antítese, ou é botequim ou é gourmetizado. As duas coisas não se encaixam, né? Então, na verdade, o que acontece? Me parece que são simulacros, né? No fim das contas, você tenta criar uma espécie de Disneylândia do botequim, na verdade. Você usa o nome do botequim, você busca intencionalmente uma arquitetura que lembra o botequim, né? Mas não tem vivência ali, aquilo é muito fake, né? Aquilo ali é muito. Você percebe de cara que é fake aquele troço. Então é complicado, porque você, de certa maneira, dialoga com uma tradição, mas não no sentido de vivenciá-la, mas transformá-la num simulacro do teu negócio, né? No teu negócio. O que eu quero é isso. Não é um botequim, não é um botequim. Por quê? Porque não tem essa vivência,
né? Porque não tem esse calo, né? Porque não tem esse peso acumulado da tradição que você vai construindo no dia a dia, porque não é exatamente um lugar que construa sociabilidades. Esses lugares, em geral, o sujeito vai, passa, come alguma coisa, vai embora, ele sai à noite, chega. É outra coisa. Na verdade, em geral, são restaurantes que buscam utilizar, né, o simbólico, que é se autodenominar botequim, mas operam numa lógica que definitivamente não é a lógica do botequim, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É simulacro, né? E, infelizmente, a cidade é cheia desses simulacros. É muito complicado, né? Então, esse processo de gourmetização do botequim é a negação da própria história do botequim, né? É a negação da própria essência do que seria um botequim. Você se apropria daquele negócio, mas não como vivência, mas como um simulacro. E, em geral, dura pouco. Aí, daqui a pouco, cria rede, franquia. O velho botequim mesmo, o botequim tradicional, não tem como nem ter franquia, né? Porque a experiência de um botequim, ela é dada pelos frequentadores que estão ali cotidianamente, ela é dada pelo acúmulo de histórias que estão ali, ela é dada, por exemplo, pelo prato que as pessoas começam a perceber que é a característica fundamental da casa, né? Eu já vi, por exemplo, lugares se autodenominando botequins e servindo pizza. Pô, isso daí, todos os espíritos dos botequins do Rio de Janeiro deveriam se reunir para assombrar um lugar desse, porque isso é um absurdo. Né? Não tem sentido você pegar. Quem tem pizza é pizzaria, não é um botequim. Você imagina isso. Tá? Porque o botequim também tem uma culinária muito própria, que é resultado do acúmulo de experiências da comida de rua. E E a aí, comida de eu rua é quero uma. saber dessa comida. Quero saber mais sobre essa comida de Não, porque o botequim. que acontece? A comida é um elemento fundamental na construção das culturas. Quando você pega, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que a cidade tem uma tradição muito grande de comida de rua. Né? Você vai lá para o início do século XX, era muito comum, por exemplo, que as mulheres que descendiam de africanos que foram escravizados, africanas que foram escravizadas, elas trabalhassem com comida de rua do Rio de Janeiro. Vou pegar um exemplo, poderia pegar vários. Mas você pega, por exemplo, a figura seminal da tia Ciata, que é uma matriarca do samba do Rio de Janeiro, baiana de Santa Amaro da Purificação, vem para o Rio de Janeiro e vai morar na rua Visconde de Itaúna, 117, ali no centro da cidade mesmo, ali na antiga Praça 11. A tia Seata tinha um tabuleiro na esquina da rua Uruguaiana com a rua 7 de Setembro. Ali ficava o tabuleiro de Seata. No caso dela, era um tabuleiro de doces. Outras tias importantes, como tia Amélia, mãe de Donga, tia Prisciliana do Santa Amaro, mãe de João da Baiana, todas elas trabalhavam com tabuleiro de comida, com barraca de comida. Né? Ou doce, né? Ou a comida quente, ou então é a cultura do dendê, como a gente costuma dizer, porque muitas migraram da Bahia para cá. Então, a gente tem uma tradição de culinária de rua. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma tradição também de comida ligeira de botequim, que dialoga com essa culinária de rua. Né? Então, você tem o ovo de botequim, que é um clássico absoluto, o ovo cozido, né? Que eu, particularmente, acho uma delícia, sobretudo porque existe um ritual até para você abrir o ovo. Se você já tem aquele ovo exposto sem a casca, o ritual, né, da comida do ovo foi perdido. Há uma ritualística ali. Você tem uma culinária de botequim muito vinculada ao torresmo, que é uma clássica comida de botequim. Nem acho que o Rio de Janeiro faça os melhores torresmos de botequim, acho que nesse ponto é difícil superar os botequins de Minas Gerais, mas você tem o torresmo como uma comida de botequim, você tem o pernil, que é um clássico, né? Um pernil fatiado dos botequins do Rio de Janeiro. Então você tem uma certa comida, uma culinária de botequim ali que vai se estabelecer. E alguns, inclusive, na hora do almoço, com o prato feito, com o PF, né? Então você tem também os cheiros, os sabores de botequins e só frequentando um botequim cotidianamente, como eu falei, é que você começa a entrar na pilha de tentar entender qual é a comida que melhor caracteriza aquele botequim. Então eu sei, por exemplo,
quando eu chego num botequim que eu frequento muito, que é perto da minha casa, que é o Bode Cheiroso. Chegando no Bode Cheiroso, que é um botequim de 70 anos, da década de 40, eu sei que o carro-chefe da casa para mim ali é o pernil, né? Então, ele oferece outras opções, mas aquele pernil é um pernil que ele foi curtido pela história, né? Então, é um negócio que é profundo. Era muito comum que nos botequins suburbanos você tivesse, há tempos atrás, um pequeno acepip, um tira-gosto interessante, que chamava-se sacanagem, que era a clássica comida de botequim e de festa suburbana, né? Sacanagem, que era aquele palitinho, e aí havia variações, mas em geral você espetava ali um pedacinho de cenoura, né? Espetava ali um queijo branco, espetava ali, que eu acho que dá um clima interessante, a sacanagem, algumas sacanagens, você espetava ali uma azeitona, né? A sacanagem era uma delícia. Uma salsicha, porra, a salsicha da sacanagem, aquela coisa de você pegar o palitinho e comer. Então tem toda uma cultura ali, tem toda uma tradição, tem toda uma história, né? Que vai se acumulando e que também dialoga com a história da cidade de uma forma geral. As comidas que foram sendo construídas a partir disso. O bolinho de bacalhau, bolinho de bacalhau é carioquíssimo, porque quando você chega em Portugal em geral, os bolinhos de bacalhau das tascas portuguesas, eles nem têm esse formato redondinho que a gente tem aqui, ele tem mais aquele formato de charuto, né? Mas nos botequins do Rio de Janeiro você tem aquele bolinho de bacalhau que é redondinho, ou pequeno, como é o caso do Aldila, que é uma birosca de terceira linha, mas que tem um bolinho de bacalhau maravilhoso. Quando falo birosca de terceira linha, é um elogio. É, de muito tempo, por exemplo, que fica na Tijuca, na Professor Gabiso, né, perto de quem vai subindo ali para chegar, enfim, pegar Conde Bonfim, chegar no Salgueiro, aquele negócio todo, mas tem tudo isso, então é experiência, não adianta. Você pode abrir o seu botequim, tomara, e ele vai sendo curtido aos poucos. É a partir dessas experiências que o botequim vai se estruturando. Com certeza. E eu percebo muito que essas comidas, elas têm muito, além dessas características, né, de origem, seja lusitana ou descendente, e destino também tem muito, né, a gente vê essa mistura de sabores. Eu observo também que são pratos que são rápidos, né, que trazem ali uma satisfação para o bucho da gente, né, que dá uma forrada legal, mas que também são coisas baratas, né? E muitas vezes, quando, né, ou é um legume, é um jiló frito, é um ovo, é um Uma miúdo, moelinha. né, uma moelinha, uma coisa assim que às vezes nem é tão vista em casa. Ai, nossa, eu vou comer aquilo. Ali naquele ambiente aquilo se torna sublime. E faz com que seja, né, um prato acessível, é um prato que todo mundo come junto, vem ali porção grande, todo mundo come junto, e isso também tem, de certa forma, tem sido essa diariamente, né, você vê que às vezes você chega num pseudo botequim, né, tá ali com a roupagem, com o nome, aí você chega lá, sei lá, prato cheio de cacau e coisas que não condizem com essa origem, que não necessariamente sejam gostosos, porque tá lá às vezes, né, negócio todo refinado é gostoso e tal, mas que não traz essa tradição. E quando você fala sobre ser um espaço de sociabilidade, né, estava aqui pensando sobre os tipos, né, que caracterizam o botequim, né, quando por ser um espaço de sociabilidade já se entende, né, não é aquele lugar de passagem que você vai lá, come e nunca mais volta, é que você frequenta, então você já conhece quem são as pessoas e quais são os tipos mais característicos que você já tenha percebido ou que tenha escrito em alguma obra sua, não sei se você tem esse olhar, tipos clássicos de frequentadores de botequim. Ah, tem tipo clássico. Você tem o frequentador do botequim, que é, por incrível que pareça, que é o frequentador matinal, porque a maioria dos botequins já abre para você, de repente, pegar e comer uma média sua tomando um café, se for o caso. Então tem aquele sujeito que bate ponto no botequim cedo. Você tem o frequentador clássico do botequim, que é o sujeito que é, ele entra no botequim quase clandestino. É aquele sujeito que isso aí eu observo com a maior evidência.
Eu vejo na birosca que tem perto daqui de casa, tem aquelas pessoas que meio que entram escondidas, né? Então o cara dá aquele mergulho de meia hora no botequim, numa hora morta, né? A hora morta, aquele início da tarde, em que ele acha que não vai ser encontrado, e o cara está sempre ali. Então, naquela hora morta, ele vai e frequenta o botequim, né? Você tem no botequim o clássico, o trabalhador que termina, isso aí é um clássico, terminou a jornada de trabalho, ele para no botequim. Em geral, esse, por exemplo, toma uma coisinha só, ele pode tomar um traçado, ele pode tomar uma cachaça, né? Para rebater o dia exaustivo de trabalho, e ele vai para casa, né? Você tem no botequim o sujeito que realmente é aquele que passa o dia inteiro ali. Você tem também, aqui mesmo, nesse Albara, você tem uma legião ali de uma coroada, você repara que é o aposentado do botequim, como a gente costuma dizer, né? Que não é o aposentado da praça, porque aqui, por exemplo, né, nessa região aqui entre Praça da Bandeira, Rio Comprido, Tijuca, Estácio, aqui onde eu moro, é muito interessante porque você vê que tem o coroa da praça, aquele que constrói a sociabilidade no dominó da praça, no carteado, na sueca, não sei o que e tal, tem o coroa da birosca. O cara todo dia, na mesma hora, né? É uma pontualidade kantiana. Os alemães diziam que o Kant todo dia dava um passeio, você marcava relógio, acertava pelo passeio do Kant, né? Aqui você pode acertar teu relógio pela ida de alguns ao botequim. Então tem essa figura clássica do botequim que aparece ali e bate ponto sempre no mesmo horário, que é um negócio interessante, que é o cara. Você tem no botequim, às vezes, o solitário, é um clássico do botequim, é aquele cara que não fala nada, ele chega, né? Você sente uma certa profundidade ali. Então depois o pessoal fica comentando esse, não fala nada, é um enigmático. O cara só chega, o sujeito, e o bom servidor do botequim, né? O bom atendente de botequim, ele é aquele que com o tempo já sabe o que cada um quer. Então é aquele cara que entra em silêncio absoluto, aí chega lá o cara e pimba, já entrega a bebida que sabe que ele vai beber, ele bebe e fica ali na sua solidão, ninguém chega perto dele, não sei o que e tal. O solitário de botequim é uma instituição da cidade também, né? O enigmático, você não sabe o que aconteceu com ele, se traz uma dor profunda, né? Se é um canalha, o que o cara é. E aí depois você fica conversando sobre isso. Mas então tem essas figuras clássicas, né? Essas figuras tradicionais do botequim. E eles são previsíveis, né? O cara é previsível. Você já sabe exatamente como é que ele vai botar o braço no balcão, você já sabe que ele vai repetir o mesmo xiste. Outra figura clássica de botequins do Rio de Janeiro é o sujeito que conta sempre, isso aí eu já cansei de ver, ele conta a mesma história, só que manda o ritual do botequim que você finja que é uma novidade. Então, cara, porra, aliás, um dia, aí um olha para o outro, já sai, e lá vem ele. Aí aquela figura vai contar aquela história toda, né? E vai, e fala e tal. Mas o botequim é um lugar de etiqueta. Eventualmente rola uma porrada, mas é um lugar de etiqueta. E a etiqueta do botequim pressupõe também que você vai respeitar o cara, né? O cara sabendo de novo que você tem que demonstrar aquele interesse na conversa que ele vai empreender. Então tem as figuras clássicas do botequim, né? O botequim traz as suas entidades, como a gente costuma dizer, né? Tem o cara que passa no botequim para saber se morreu alguém, né? Porque os velhos botequins tinham aqueles coisas, aí você pregava ali, missa de sétimo dia de fulano, o cara observava, ih, morreu, aí ia lá, né? Tem o botequim que fica relativamente perto do apontador do jogo do bicho, né? Aqui mesmo tem o jogo do bicho, uma instituição que não parou com a pandemia, então tem um bicheiro por aqui que fica perto de um botequim, o Pink Bar, ele fica lá anotando, então você já sabe. É uma fauna que você já verifica, né? E eu, como faço parte desta fauna, em tempos normais, né? Ele também deve falar isso de mim, e lá vem ele de novo. Puta, aí vai para o balcão, e já sabe o que eu vou pedir, não sei o quê. É assim, é assim. Mas é isso que é bacana, é o cotidiano, é o cotidiano.
Reza a lenda que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um atendimento, seja no botequim, até restaurante, enfim, tem um atendimento meio assim rústico, meio seco, meio bruto. Isso aí procede? Eu não sei se procede, porque eu sou carioca, eu sou um carioca, né? Eu sou o primeiro carioca da família, porque a minha família é toda nordestina. Na verdade, eu sou um quase nordestino que, por circunstância da migração da família, nasceu no Rio de Janeiro. E então eu estou inserido na cultura do Rio. Mas a turma de fora costuma dizer que o carioca é meio essa fama de não, a gente é meio ríspido. Mas a gente traz muito isso também, sabe de quem? Tem muito isso do velho português de botequim, né? Isso tem muito do velho português de botequim. Aquele português trabalhador, aquele cara que vai para trás do balcão, fica o dia inteiro ali naquela ética do balcão, de ficar ali o tempo todo e não sei o que e tal, né? E ele comete lá o que alguns acham que é grosseria, que é rude demais. Mas é assim, eu, por exemplo, numa certa ocasião, eu acho isso ótimo. Numa certa ocasião, eu estava tomando uma cerveja à tarde, no Bar Madrid, e aí estava lá eu e estava duas ocasiões. O dono do Bar Madrid, Filipinho, ele vem de uma família que tem botequim. O pai foi dono de restaurante, de botequim, tasca espanhola, a família toda da Galícia, né? O pai era galego, então tem muita tradição dos galegos também na cultura de botequim do Rio de Janeiro. Aí, em certa ocasião, chegou um sujeito que achou que a trilha sonora que tinha um disco, que eu acho que era o do Orlando Silva, aí virou para ele e falou: Felipe, bota uma música aí alegre, não sei o que e tal, papai. O Felipe virou-se com a sobriedade e falou assim: botequim é o lugar para sofrer. E tal. E aí o cara ficou olhando para ele, está aqui é um lugar para sofrimento das almas, não é para você ficar aqui pulando alegre e tal. É uma grosseria total. Você virar o cara frequentador, será que você podia botar aquela música? Não, porque isso aqui é um espaço de sofrimento. Mas falou assim, eu anotei essa frase que eu achei tão bonita, né? Botequim é um lugar para sofrer, é um lugar para você vir. Você, o sujeito vem de tarde para o botequim para sofrer, não vem para cá para botar uma música alta, ficar dançando para outro lugar, não sei o que. Clube Então, dançar. E então tem essas coisas. quais são O os bode, seus? Pode os falar, meus, pode falar. Eu ia os perguntar meus, quais são os seus botiquins preferidos. Quais que eu você vou assim. muito há anos. Eu vou no bode cheiroso, até por circunstância morei muito perto, ainda moro pertinho do bode, no bairro do Maracanã. Então, eu descia da minha casa e estava no bode. Então, eu peguei o bode no tempo que havia um garçom, bigode, reza a lenda que bigode nunca esboçou um mísero sorriso, desde o nascimento, né? E aí o pessoal ficava lançando boatos, parece que o Bigode é egresso do cangaço, que tinha sido cangaceiro, então, que isso, não sei o que e tal, né? Eu estou vendo aqui no Bar do Zé da Glória, já fui, mas é o que eu estou dizendo, o botequim para mim é cotidiano. E eu gosto de beber onde eu posso ir a pé. Ir a pé é fundamental. Né? Eu não dirijo, eu tenho um problema congênito de vista, que eu tenho glaucoma, congênito, desde moleque eu comecei a desenvolver um glaucoma, então a minha visão periférica é prejudicada. E isso me dá o benefício de não dirigir, então eu não dirijo. E eu gosto de beber num lugar em que eu vá a pé, né? Então eu conheço grandes botequins do Rio de Janeiro, pô, tomei o shopping, botequins maravilhosos, cervejas geladas, tudo quanto é lugar da cidade, mas os meus botequins são aqueles em que eu vou a pé. Então, eu vou, por exemplo, a pé no Bode Cheiroso. Anos e anos, então, o bode é uma referência para mim. Né? O Bar Madrid eu ia antes de ser Bar Madrid. Lá atrás, há muito tempo, quando o Bar Madrid chamava-se, aquele lugar chamava-se Rio Brasília. E tinha uma carne assada com batata corada que era lendária na cidade. Então eu frequentava nos tempos do Rio Brasília, aquilo ali. Né? Perto da minha casa tem um bar, o Bar do Joel, que é um dos últimos redutos do Rio de Janeiro, que vende sambiquira, que é o sobrecu de galinha, que as pessoas ficam meio horrorizadas, eu não vou comer isso, mas a sambiquira é um clássico da culinária carioca. Então o Joel faz uma sambiquira, deixa ali 24 horas a sambiquira sendo preparada, não sei o quê. Tem o Roberto, que é pertíssimo da minha casa, eu desço, já estou dentro do Roberto,
e que tem algum nome oficial que ninguém fala, mas é conhecido pela belíssima é, pelo belíssimo epíteto, né, apelido de CTI das Almas. Olha que coisa lírica, né? Poético. CTI das Almas. É poético. Então, no fim das contas, eu frequento esses botequins. Agora, o Rio de Janeiro tem muito botequim bom. Eu estou falando dos que eu frequento mesmo, que em tempos pré-pandêmicos eram de minha frequência semanal. Né? Eu só não vou dizer que todo dia eu estava lá, porque eu não tenho a onipresença de estar ao mesmo tempo em 3, 4 lugares. Mas eu batia ponto no Bode Cheiroso, batia meu ponto no Bamadri, batia meu ponto no Roberto. Gosto muito de um botequim que serve uma comida boa que tem no centro da cidade, que é a Toca do Baiacu, né? Na Rua do Ouvidor, perto da livraria Folha Seca, porque está muito ligada à cultura do samba de rua também. Então a Toca do Baiacu é um negócio interessante para mim. Conheci, levado por amigos, grandes botequins é, em São Paulo, ali na região da Barra Funda. Ali tem umas biroscas que você nem sabe que nome tem, mas que são bem interessantes. Pô, a Rua do Matoso, numa tarde vadia, é um lugar interessante para você botar o braço no balcão e tomar um negócio. Então a coisa funciona mais ou menos nessa linha. Né? Agora, botequim é o que eu te falei, pode ser um estado de espírito. Eu morei uma época da minha vida na Souza, na Engenheiro Gamalobo, em Vila Isabel, e eu descobri que o melhor lugar para eu beber ali era num depósito, por exemplo, de um português, né? Em que você comprava qualquer coisa ali, água sanitária, vassoura, né? Remédio para matar rato, tinha tudo, mas ele serviu a cerveja estupidamente gelada. Então aquilo para mim se transformou numa espécie de botequim. Né? Eu, antes de ir, por exemplo, para os ensaios da Mangueira, a minha mulher é baiana da escola, então a gente frequenta muito a Mangueira. O bar da Neucia, ali na subida do Buraco Quente, né? Uns petiscos interessantes, a bebida ali para você conversar, dialogar antes de entrar na quadra. Tem muito disso. Mas eu gosto do botequim que eu vá a pé. Eu gosto do botequim que eu vá a pé e que eu possa frequentar durante um certo tempo para ter condição de falar dele. Mas tem muito botequim bom no Rio de Janeiro, cada um tem o seu botequim, sabe por que, que é o seu botequim, é assim que a banda vai tocando, é por aí. E agora você tem alguma dica assim Ó, a de Vanessa está falando bibliografia? da Adelina, e é bom para Ah, Dedéu também. é. Enfim, Alguma uma dica de dica. bibliografia, além do Chalub? Sobre se alguém Olha, quiser conhecer mais sobre o eu acho assunto. que vocês podem pegar o Chalub. O Paulo Tiago de Mello, se vocês procurarem, ele tem muito texto bom sobre sociologia de botequim. Então, vocês vão atrás dos textos do Paulo Tiago de Mello, que é muita coisa boa. É interessante você ver como é que a coisa funciona ali. Eu acho que um cara que tem muita crônica na literatura, que dialoga com o botequim, com essa cultura de rua do Rio de Janeiro, da birosca, muita coisa, é o João Antônio. O João Antônio tem coisas maravilhosas. Acho que vale sempre recuperar o João Antônio, o que ele fala sobre isso. Eu tenho um livro que eu falo bastante de botequim, que é um livro chamado Coisas Nossas. Então, acho que tem muita coisa ali que dá para a gente pegar, né? O Coisas Nossas tem muito texto sobre botequim. Agora, é só ir ao botequim, né? Não, você pode ler o Chalub, pode ler o Paulo Tiago, pode me ler, se for o caso, né? Pode ler uma turma que trabalha com. Pode ler o João Antônio. Paulo Mendes Campos tem uma crônica linda quando ele fala que os bares morrem numa quarta-feira, que é um clássico da literatura sobre a cultura boêmia do Rio de Janeiro. Pode tudo isso. Mas se não for o botequim, não tem como, então tem que frequentar. E o Rio tem botequim, pô. Da Zona Sul à Zona Oeste, o que mais tem é botequim. Então tem muita coisa interessante, tem muita coisa boa. Às vezes a gente não faz ideia do nome, mas tá ali. Eu já parei num botequim que eu até hoje não sei como cheguei lá, em Jesuítas e Santa Cruz, por exemplo. Porque eu trabalhei muito tempo em Campo Grande e bebia muito por ali, né? No Caroba, Carobinha, aquela coisa toda. Uma vez na Parama em Santa Cruz, espetacular. Então, acho que mais do que ler é estar disponível para frequentar o botequim, né? E para tentar entender qual é o fundamento que está presente ali.
e aí a gente vai praticando a cidade. Esse é um desafio que a gente vai ter no pós-pandemia, né? Ter a consciência de que essa é uma cultura que ela deve ser dinamicamente preservada, porque ela foi e é crucial para a construção dos nossos afetos e sociabilidade. A história da cidade do Rio de Janeiro seria outra sem os seus botequins, não tenho dúvida. Certeza. E, antes da gente terminar, só ia perguntar sobre o comida de boteco. Se você gosta, é aquele que participa de experimentar as coisas, ou, Não sou, não como sou é? chegado, não sou chegado no comida de boteco, eu particularmente, mas ao mesmo tempo eu entendo que alguns bares participem do comida de boteco porque o cara tem que se manter, né? Então, acho que não é uma questão simples. Não me agrada, não é um negócio que eu vá. Pelo contrário, durante o mês da comida de boteco, em geral, eu não frequento os botequins que eu costumo frequentar, né? Então, não é uma coisa que me agrada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a lógica, de repente, de um dono de botequim que em um mês ele ganha para se manter o ano todo, né? Então a gente também não pode ser tão peremptório assim, porque é um negócio do cara. Então o cara está falando as coisas ali, né? Agora eu particularmente não acho interessante. Eu acho que às vezes mergulha numa gourmetização excessiva, né? Fica um negócio complicado. Às vezes me incomoda muito ver uma turma que chega para comida de boteco, parece um safari, abrem umas vans, aí descem os caras fantasiados de malandro, com chapéu de Zé Pilintra, né? Umas figuras curiosas. Mas acho que a economia da cidade é necessária, porque você movimenta o lugar, né? Eu acho interessante para a economia. Não sou eu que vou falar para um dono de botequim para não participar. Claro que não, pô. Né? É o negócio do cara. Então, muitos, inclusive, naquele mês fazem isso para conseguir, no resto do ano, manter as suas tradições. Preservam as suas tradições. Então, eu acho que para a economia criativa da cidade é bacana. Eu acho que para a economia criativa é bacana. Se não me apetece como frequentador de botequim, eu entendo perfeitamente a lógica disso para a economia criativa da cidade e para que, em situações extremamente difíceis, os botequins consigam se manter. Né? Então, eu respeito profundamente quem quer participar, porque precisa, porque tem que pagar conta, porque tem garçom, tem cozinheiro, em geral, gera emprego sazonal, porque aumenta o número de garçons, movimenta a economia, gente. A gente é uma cidade com uma economia muitas vezes tão ferrada, então a gente tem que ter essa percepção. Ainda que eu não frequente, não sou eu que vou dizer para não ter, porque eu acho que aquilo é importante para o dono de birosca manter o seu negócio. É um mês em que eu conheço gente que participa e eu sei exatamente o peso que tem ali para você continuar levando o seu negócio o ano todo. Acho que a coisa vai por aí. Né? Então, nesse sentido, a comida de boteco ele tem um papel importante. Ainda repito que eu não seja um entusiasta do concurso, mas entendo perfeitamente a lógica dele para a economia da cidade. E como a gente está aí nesse cenário, né, da pandemia e tal, né, abrindo alguns locais para abrir, enfim, como você vê que vai ser, né, no futuro, como você imagina que vai ser espaço de sociabilidade pós-pandemia? Eu podia te dar uma resposta de historiador, dizendo que historiador é péssimo para prever o futuro, que a gente erra. Na verdade, o historiador é um profeta do passado e erra. Né? Então, a gente erra falando sobre o passado. Eu vou te confessar que eu acho que eu entendo mais a cidade na Primeira República do que hoje, que a área que eu mais estudo é a Primeira República, aquela década de 10, 20. Então, eu teria mais facilidade de falar sobre aquele período. Eu acho que quem trabalha, de repente, com antropologia urbana, geografia urbana, teria até mais condições, sociologia, de falar sobre isso. Mas eu acho que a cidade é disputada, né? A cidade é uma disputa. E a cidade é disputada e acho que essa disputa ela tem tudo para ser uma disputa mais vigorosa no pós-pandemia. Porque, no fim das contas, é isso. Que cidade a gente quer? A gente quer uma cidade que seja prioritariamente ponto de encontro ou ponto de passagem. Se a gente quer uma cidade que seja ponto de encontro, a gente tem que valorizar a cultura de botequim. Não tenha dúvida nenhuma. Né? A morte de um botequim tradicional
é um pouco da agonia da cidade. Então, me parece que o desafio que nós temos pela frente, para concluir, é o desafio realmente da construção de sociabilidades, é entender que a cidade é permanentemente disputada, é entender que não tem consenso cordial, o pau quebra mesmo, a experiência urbana é feita desses confrontos, eles estão muito explicitados aí, eles estão visíveis, né? Já vinha acontecendo, está acontecendo, eu acho que a tendência é acontecer, né? A nossa história é isso. Então, o que a gente tem pela frente é disputa. Eu não acredito em nenhum consenso cordial, não. A cidade é um pega para capar. E eu acho que é isso que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que é por aí que a banda vai tocando. É verdade. E agora, para a gente terminar, o momento merchan um pouco. Não sei o que você quiser anunciar, falar. Eu não sei se tem projeto do podcast voltar, né? Já Não, eu está falo. querendo saber. Eu falo. Primeiro, eu agradeço a todo mundo pelo convite, agradeço a vocês pelo convite para esse papo. O Encruzilhadas, o podcast com a Gabi, voltará. A gente só está esperando para gravar em estúdio, porque o Encruzilhadas é muito do papo que a gente tem na hora. Então, a gente não quer gravar uma temporada de 12 programas, eu falando da minha casa, ela falando da casa dela, e o Pedro no estúdio juntando aquela coisa toda. É muito imprevisível, no sentido que a gente abre o papo e vai. E a gente precisa do estúdio, porque o Encruzilhada a gente lida muito com música que coloca na hora e tal. Mas a gente já tem os 12 temas, inclusive, prontos para a gente fazer uma segunda temporada do Encruzilhada. Agora, a gente quer que essa segunda temporada venha quando a coisa estiver mais tranquila em relação à pandemia. Mas vai rolar o Encruzilhada. Eu estou com um livro pronto sobre a história do Maracanã, estou esperando passar a pandemia para a gente fazer esse lançamento, né? E continuo com meus trabalhos. Estou fazendo uma pesquisa sobre a história da Umbanda no Rio de Janeiro, para ver se eu lanço esse livro em setembro de 2021, né? E é isso aí, a gente vai vivendo a cidade e estamos nesse pega para capar aqui que é brabo, né? E a gente tem que se preparar para a guerra, porque eu, por exemplo, que não serei um carioca que vá sair do Rio, porque eu tenho família aqui, tenho mãe já idosa, tenho pai já idoso, né? Tenho as minhas redes de afeto e profissionais muito ligados à cidade, né? Eu sou historiador que estuda a história do Rio de Janeiro, então não tem como, é aqui mesmo que eu fico, que eu gosto, que eu fui criado, estou criando meu filho. Então, a gente que não vai sair, ou pelo menos não tem nenhuma intenção de sair, é um pega para capar mesmo. Então, não tenho nenhuma mensagem de pacificação à vista, não. Eu tenho a mensagem de que a gente vai disputar essa cidade. A gente está disputando essa cidade e essa disputa vai continuar. E ela vai envolver a disputa pelo samba, ela vai envolver a disputa pela religiosidade popular, ela vai envolver a disputa pelo botequim, pela encruzilhada, pela escola de samba, pelo carnaval. Cidade é disputada. E é isso que vai acontecer. Agradeço de novo muito aí a chance da gente bater esse papo. Obrigado aí, gente. Valeu. Eu agradeço, a gente que agradece a sua presença e agradece também a todo mundo que está aqui, que comentou, que falou um pouquinho aí da sua experiência, do ovo colorido, da música, do boteco, enfim. Muito obrigada a todos que assistiram, obrigada, Simas, mais uma vez. E Te até agradeço. A próxima live aqui na Sou Mais Carioca, que estaremos aqui na quarta-feira, às 17 horas também, tá bom? E em alguma outra oportunidade, se quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Convite a gente vai fazer com certeza momento. Mas muito obrigada mesmo, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Show de bola. Valeu, gente. Saúde. Valeu.